Olá a todos e sejam muito bem-vindos a este Dia Mundial do Sangue de Cordão Umbilical. É para mim um grande privilégio poder hoje partilhar convosco algumas notícias e algumas informações sobre as células estaminais do sangue de cordão umbilical. O meu nome é Alexandra Machado, eu sou diretora médica da Crioestaminal, sou médica e durante muitos anos trabalho e trabalhei na área das células estaminais e particularmente na área da transplantação das células estaminais. Eu diria que esta área da transplantação e das células estaminais é a grande paixão da minha vida como médica. E por isso quero partilhar convosco que células são estas, porque é que elas são tão especiais, porque é que se fala tanto destas células e porque é que elas têm este potencial de poderem ser utilizadas em tantas opções terapêuticas e cada vez mais. Na verdade, e do ponto de vista histórico, só no século passado, nos anos 70, é que os investigadores verificaram que as células estaminais que existem no sangue do cordão umbilical são uma fonte de células estaminais, tal e qual como aquelas que já se usavam na altura a partir da medula óssea. Na medula óssea, nós encontramos células estaminais a que chamamos progenitores hematopoéticos, porque eles conseguem, estas células, estes precursores, conseguem reconstruir a fábrica do sangue quando ela não funciona. E quando é que ela não funciona? Não funciona quando existe um déficit de qualquer ordem, por qualquer patologia, existe um déficit e as células do sangue não são saudáveis ou não existem. É o caso das leucémias, dos linfomas, dos mielomas e é o caso também das anemias aplásticas graves. Quando estas células não funcionam, a única forma que temos de tratar estes doentes é substituir esta fábrica do sangue. Então, podemos usar estas células e tratar estes doentes com uma transplantação, ou seja, introduzir no organismo células hematopoéticas saudáveis que provêm do próprio, e dizemos que fazemos um transplante autólogo, ou de uma outra pessoa, e dizemos que fazemos um transplante halogénico. Então, nesta altura, nos anos 70, os investigadores chegaram à conclusão que aquela pequena quantidade de sangue que está dentro do cordão umbilical tem uma quantidade suficiente de progenitores hematopoéticos para serem utilizados para transplantar e assim produzir a cura nestes doentes. Mas só nos anos 80 do século passado é que foi realizado o primeiro transplante bem sucedido em Paris, pela professora Gluckman. Na altura tratava-se de um doente com um déficit medular a que chamamos uma anemia de Fanconi e foram as células de sangue de cordão do irmão que foram utilizadas para salvar a vida desta criança. De então para cá, muitas dezenas de milhares de transplantes têm sido feitos. Cerca de 45 mil, ou mais de 45 mil se contabilizarmos até hoje. As células estaminais do sangue de cordão umbilical têm sido utilizadas numa diversidade imensa de doenças. Nesta altura já contamos na literatura com mais de 80 doenças que têm sido transplantadas, quer em contexto autólogo, quer em contexto halogénico, com este tipo de células. E porquê é que estas células são tão importantes? E porquê é que elas são tão especiais ao ponto de nós as utilizarmos para curar estas doenças? As células estaminais são muito especiais porque têm características especiais. São estas características que lhes vão dar esta possibilidade, este potencial. Então, estas células são muito imaturas. Nós chamamos-lhe precursores ou células prematuras, precisamente por isto, porque elas têm capacidade para se dividirem e darem células iguais a si próprias. Têm capacidade para dar origem a muito mais células, portanto, a proliferarem e darem origem a muito mais células, e têm outra capacidade que é a capacidade de diferenciação. Então, por serem muito imaturas, elas conseguem dar origem a vários tipos de células que depois vão dar origem a tecidos e a órgãos, porque são muito imaturas. Então, se o organismo lhes der alguns sinais, elas vão conseguir diferenciar-se em células de tecidos
que estão nessa altura em necessidade. Portanto, são capazes de suprir as necessidades do organismo. Isto é feito não só com as células da medula óssea, que dão origem então às células do sangue, mas também é feito com células, por exemplo, da derme, da pele. A pele também é capaz de se regenerar desta forma, ou o fígado, ou o intestino. Portanto, há muitos órgãos no nosso organismo que são capazes de fazer com que as suas células estaminais entrem neste processo para suprir estas necessidades. Então, para cá, como eu já tinha dito, têm sido utilizadas muitas unidades de sangue de cordão umbilical. O sangue de cordão umbilical, a colheita de sangue de cordão umbilical é uma colheita inócua, contudo, tem que ser feita na hora do nascimento, na altura do nascimento, porque se não for feita nessa altura, o produto, como sabem, é desperdiçado e descartado e não é utilizado. Quando a criança nasce, a colheita é feita através de uma punção no cordão umbilical. O cordão umbilical contém vasos sanguíneos onde está contido o sangue de cordão umbilical, e é através dessa punção. Portanto, é completamente inócuo, quer para o bebê, quer para a mãe, e é uma fonte incrível de potencial para ser utilizado das mais diversas maneiras. Daí a importância e o facto de estarmos aqui a conversar para que haja uma consciencialização cada vez maior da importância que têm estas células do sangue de cordão umbilical que eu acabei de falar, e agora vou-vos falar um pouco também das células do tecido do cordão umbilical. Portanto, o cordão é um tubo constituído por um tecido esbranquiçado, e lá dentro estão os vasos que contêm o sangue. O tecido é constituído por um outro tipo de células. São células a que chamamos células estaminais mesenquimais. Estas células também podem ser guardadas, também podem ser criopreservadas e ser utilizadas em diversos contextos. Só para vos dar algum exemplo, elas podem ser cotransplantadas com as células do sangue de cordão umbilical, nomeadamente porque são células imunologicamente muito competentes e podem abrandar, digamos assim, a inflamação, o estado inflamatório que muitas vezes decorre destas situações de transplante e de outras situações graves. Portanto, estas células têm sido usadas para terapêutica destas situações. Também estas células estaminais mesenquimais são células que podem diferenciar-se noutro tipo de tecidos. Agora já não estamos a falar do sangue. Vamos falar de osso, músculo, nervo, músculo cardíaco, etc. E então elas têm um grande potencial e um potencial futuro muito importante, pois têm sido estudadas em ensaios clínicos diversos e têm um lugar muito importante na medicina regenerativa. Na crioestaminal temos uma verdadeira paixão por esta área, pela área da criopreservação de células estaminais, mas não só, pelas áreas também de investigação, à qual dedicamos muito do nosso esforço. A crioestaminal já libertou várias amostras para tratamento de crianças, para tratamento clínico e também para a inclusão de crianças em ensaios clínicos, nomeadamente em ensaios clínicos na área da paralisia cerebral e das perturbações do espectro autista, e também para utilização clínica em contexto de transplantação convencional, em crianças com leucémias agudas e, muito recentemente, também numa criança com anemia aplástica grave. Só para vos dar uma imagem, ou contar-vos uma breve história desta criança de 4 anos, um menino, a quem foi diagnosticado num hospital pediátrico em Lisboa, uma anemia aplástica grave. A anemia aplástica grave é um déficit medular. Quando esta doença acontece, e não sabemos porquê, quando esta doença acontece, a medula óssea, a fábrica do nosso sangue, pura e simplesmente deixa de funcionar. Não funciona mais. Não há muito a fazer. Não sabemos porquê, na maior parte dos casos não sabemos qual é a etiologia,
Podemos utilizar alguns fármacos e tentar reabilitar a medula óssea para que possa continuar a produzir, mas muitas vezes não conseguimos. Foi o caso desta criança. Felizmente, este menino tinha guardado na criostaminal as suas células do seu sangue de cordão umbilical. E foi possível regenerar esta fábrica. Este transplante ocorreu já há muitos meses. Foi possível regenerar esta fábrica e curar esta criança. Esta criança está bem, está saudável, a desenvolver-se normalmente, já teve alta, já voltou para a sua casa e faz uma vida normal junto da sua família. Para nós, criostaminal é um momento de uma enorme gratificação, podermos contribuir para que esta família viva intensamente estes momentos de felicidade, de ter curado uma criança que, se não tivesse acesso a estas células, poderia ter tido um desfecho inexorável e catastrófico, pois esta doença é realmente muito grave. Portanto, venho dar-vos nota desta importância destas células estaminais e o quanto é importante guardar estas células para que elas possam ter uma utilização futura, quer em contexto autólogo, portanto, para serem utilizadas pelo próprio, quer em contexto halogénico, para que possam ser utilizadas por alguém que seja compatível, nomeadamente irmãos, entre irmãos ou entre familiares diretos, pais, filhos, e a importância de as doarem, caso não pretendam que elas sejam criopreservadas para utilização futura do próprio ou da família, podem sempre ser doadas. A criostaminal aceita amostras para serem investigadas, para continuarmos os nossos trabalhos e a nossa investigação e assim contribuirmos para a ciência, contribuirmos para a comunidade médica e a comunidade científica continuarem a avançar nesta área e a trazerem cada vez mais soluções terapêuticas para doenças cuja opção terapêutica não exista. Desejo que este Dia Mundial do Sangue de Cordão Umbilical seja um dia especial para todas as famílias que até hoje guardaram as células de sangue de cordão umbilical dos seus filhos, para todas as famílias que já tiveram oportunidade de as utilizar e de verificarem o quanto elas são importantes. E para todos vós, para divulgarem esta informação. Do meu lado, quero dizer-vos que a criostaminal está sempre à vossa disposição para tirarem as vossas dúvidas, para clarificarem situações, para fazerem a vossa opção de criopreservação das células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical completamente informados e completamente esclarecidos acerca da possibilidade de utilização destas células, nomeadamente em condições particulares. Espero que tenham um bom dia e que este seja um evento muito produtivo e muito importante para a vossa vida profissional. Boa tarde.